Quem já orou essa semana aqui, dá um glória a Deus. Quem leu a Bíblia essa semana, dá um glória a Deus. Então você está crente mesmo, né? Quem não pecou essa semana aqui, dá um glória a Deus. Ah, tá. Eu estava preocupado com vocês, mas Jesus tem que levar vocês logo. Tudo anjo, né? Graças às misericórdias de Deus, irmão, nós estamos aqui hoje. Eu quero ler um texto muito forte aqui em Romanos. A melhor coisa que tem, gente, é nós termos a revelação da palavra. Se tem uma coisa que nós precisamos ser gratos a Deus, é pela revelação da palavra. Tem muita gente que tem a Bíblia e não tem a revelação da palavra. Porque mesmo com as escrituras aqui estampadas no rosto, não consegue entender o que está escrito aqui. E isso só pode ser revelado através do Espírito Santo de Deus. Tem gente que tem a Bíblia, mas continua andando enganado. Tem gente que tem a Bíblia, mas ainda é enganado pelos falsos profetas, pelos falsos mestres, pelo falso ensino. Mas o Espírito Santo de Deus tem mostrado para você toda a verdade. A palavra de Deus diz que Ele nos convencerá. Ele não vai tentar convencer. Romanos capítulo de número 8. Tira esse vento daqui da Bíblia aqui. Romanos capítulo de número 8. A partir do verso 1, nós vamos ler esse capítulo. Eu queria bastante atenção da igreja. Romanos capítulo 8, verso de número 1. Quem encontrou, diga amém. Vamos ver se você está afiado, se você consegue entender aí o que nós vamos ler. Vamos lá, verso de número 1. O texto diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em... Olha que forte esse versículo para você sublinhar na sua Bíblia. Portanto, agora já não há condenação para quem, irmãos? Para os que estão em Cristo Jesus. Então, duas coisas importantes aqui. A palavra de Deus diz que todos nós estávamos debaixo de condenação. Mas nesse texto, a partir do contexto que o apóstolo Paulo vem tratando até o capítulo 8, ele chega num ponto aqui que ele diz que a partir desse momento, desse entendimento, já não tem condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem condena é quem, irmão? É o diabo? Deus é que condena, não é verdade? Mas ele está dizendo que através de Jesus Cristo não há condenação para quem está em Cristo. Quem acusa que é o diabo. Agora quem condena é Deus, não é verdade? Por causa da lei e da sua palavra. Então vamos lá, verso 2. Por meio de Cristo, por intermédio de Cristo, a lei do Espírito de vida me libertou da lei, do pecado e da morte. Então, Jesus Cristo, em outras palavras, te libertou da lei do pecado. Porque o salário do pecado é até aqui, glória a Deus. Então, Jesus Cristo liberta da lei do pecado, que habita no seu corpo, e da morte, que é a consequência dele. Verso 3. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus, diga comigo, Deus o fez. Olha só, a lei foi dada, aquela lei de Deus foi dada, e nenhum homem conseguiu obedecer ela para que fosse salvo e restaurado. A palavra de Deus diz aqui nesse texto, que a lei ela foi enfraquecida pela sua inclinação da sua carne. E aquilo que você não conseguiu obedecer na lei, Deus o fez, seguindo o texto, enviando o seu próprio Filho, a imagem, semelhança, né, do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou, presta atenção, e assim condenou o pecado na carne. Deus condenou na cruz do Calvário o pecado na carne de Jesus Cristo, o texto está dizendo. Quem está entendendo aqui? E assim condenou o pecado na carne, a fim de que, irmãos, que as justas exigências
da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então veja bem, o texto está dizendo, eu estou trazendo a mensagem positiva do texto aqui para os irmãos. O texto está dizendo que Deus é justo e que Ele tinha justas exigências a respeito de quem pecou. E que para que essas justas exigências de Deus fossem satisfeitas, alguém precisava fazer justiça, e essa justiça foi feita na cruz do Calvário, onde Deus condenou o pecado sobre a carne de Jesus Cristo. Então Deus, Ele não passou a mão, irmãos. Deus, Ele não virou as costas para as suas justas exigências que a lei fazia, mas a palavra de Deus diz que Deus condenou o pecado sobre Jesus Cristo, e Jesus bebeu o cálice da ira de Deus naquele lugar. Glória a Deus até aqui. Vamos lá. Quem vive segundo a carne, aqui já a gente já começa a fazer uma avaliação aqui, ó. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Então nós temos dois tipos de pessoas aqui. Tem aquelas pessoas que vivem segundo a carne, e a Bíblia diz que a sua mente está voltada, ela pensa no que a carne deseja, mas quem vive segundo o Espírito de Deus, a mente dela está voltada. Agora olha para a pessoa que está perto de você e fala assim: o que tem ocupado os seus pensamentos? É o que você quer ou é o que Deus quer? A primeira avaliação do texto é essa: se eu vivo segundo a carne, a minha mente, os meus pensamentos, o que ocupa todo o meu dia é aquilo que a carne deseja. Se eu estou vivendo segundo o Espírito, a minha mente está voltada para aquilo que agrada a Deus, para aquilo que o Espírito Santo deseja. Quem está aqui comigo? O texto é claro, verso 6. Olha a gravidade, verso 6. A mentalidade, os pensamentos da carne fala mais alto. Mas a mentalidade do Espírito, ela é, vida e paz. A mentalidade, os pensamentos da carne, pastor, mas todo mundo pensa. Olha o que o texto está dizendo: a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque ela não se submete à lei de Deus e nem pode fazer. E quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Aí você fala: pastor, então nós estamos perdidos, porque os nossos pensamentos, muitas vezes são ocupados por aquilo que entristece a Deus. Mas o que está dizendo aqui no verso de número 9? Entretanto, vocês não estão sob o domínio do quê? Mas do Espírito. Esse Espírito não é o seu Espírito. Esse Espírito está com letra maiúscula se referindo a Deus. Ele está dizendo: vocês não estão sobre o domínio da carne, mas segundo o Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Verso 10. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito, com letra minúscula, está vivo por causa da justiça. Esse é um texto aqui, coloca ele aqui, está aqui? Presta atenção para a gente explicar esse texto aqui, irmão. Vou ler de novo com a igreja. Mas se Cristo está em nós, se estão em vocês, o corpo está morto por causa do pecado. O que ele está dizendo é que aquilo que habita em você, por natureza, gerou morte. Nós já nascemos inclinado àquilo que não presta, àquilo que entristece a Deus. E é por esse motivo que todos os dias nós estamos morrendo. O seu corpo, naturalmente, por ter pecado uma única vez que seja. Se alguém tivesse falado assim: pastor, eu pequei uma vez só, por esse único pecado, é uma ofensa tão grave, independente do que seja. Eu garanto a você que talvez a gente julgue Adão, por ter pecado, mas o pecado de Adão, se for olhar em questão de proporção de moralidade, o que foi o pecado de Adão? Ele comeu um fruto. Ele comeu uma fruta que Deus disse que não era para comer. É assim ou não é? E
Quantos pecados nós já cometemos? O que o texto está dizendo é que se Cristo está em nós, obviamente o corpo já está morto por causa do pecado mesmo. Entretanto, o Espírito está vivo por causa o seu Espírito. Lembra que Jesus falou, olha aqui, ó, lembra que Jesus disse assim, ó, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. O Espírito seu, o Espírito das pessoas que estão em Cristo, ele está pronto, irmão. Quantos aqui estão prontos para Jesus voltar? Levanta a sua mão. Quantos estão prontos? Por que o seu espírito está pronto? Não é por tua causa, mas é por causa da justiça. Ninguém está salvo aqui porque fez alguma coisa boa. Ninguém está salvo aqui porque eu batizei, porque eu sei, porque eu frequento a igreja. Você só pode estar salvo por causa da justiça. Que justiça foi essa? Eu li no começo do texto aqui. Jesus foi feito justiça de Deus na cruz, porque ele cumpriu as exigências de Deus. Qual que era a exigência? Que um cordeiro fosse morto para pagar o pecado, e ele tinha que ser perfeito, igual estava na lei. Para pagar o preço do pecado da humanidade, esse cordeiro tinha que ser perfeito. E Jesus veio, cumpriu a lei, fez tudo o que tinha a ver com as exigências de Deus, e ele fez justiça onde havia injustiça. Amém ou não amém? Continua comigo aqui. Verso 11. Está na Bíblia aí todo mundo? E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Outra promessa de Deus aqui. Olha bem para mim aqui, irmãos. O texto está dizendo aqui claramente que aqueles mesmo que estão mortos em seus pecados, estão sujeitos à morte do corpo, mas que o Espírito de Deus habita em vocês. O texto está garantindo que no dia do Senhor, vocês também receberão um corpo. Ele ressuscitará do mesmo jeito que ressuscitou Jesus, ressuscitará aqueles que têm o Espírito de Deus dentro, trazendo então um novo corpo imortal. Verso 12, vamos lá, eu estou fazendo a exposição do texto aqui. Portanto, irmãos, estamos em dívida não com a carne, mas, olha só, verso 12, portanto estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeita a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Verso 15, pois vocês não receberam o Espírito, com letra minúscula, que vos escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Quem está aqui comigo até agora? Irmãos, esse texto, ele vem trazendo a estrutura da nossa justificação. Eu estou dizendo isso, irmão, porque nós estamos num contexto hoje, em que muitos dos irmãos estão vivendo debaixo de uma acusação. E essa acusação tem trago uma convicção de condenação. O texto diz no primeiro versículo que não há nenhuma condenação para você. Nenhuma condenação para você, irmão. Você está livre. Quantos crê aqui que Jesus te libertou? Você está livre. Toda acusação de Satanás, ela vem para trazer dentro da sua mente dúvida. E sem fé é impossível agradar a Deus. Tem muitas pessoas, irmãos, que não estão fazendo parte do time de Jesus. Não estão fazendo parte do time. Estão fazendo parte da torcida. Eu vou dar um exemplo
simples aqui, né? Por exemplo, quem aqui torce para o Palmeiras, para o Corinthians? Quem gosta de bola e levanta a mão? Não é pecado não, pode levantar. Gosta de bola ou não? Você conhece pessoalmente algum dos jogadores lá? Não? Quem conhece? Intimidade, com o dono do time, você torce. Por quê, irmão? Culturalmente você escolheu aquele time lá, simpatizou, né, com aquele escudo, com aquela marca, com aquela história daquele time de futebol, e ali você, tem gente que é fanático, tem gente que torce, perde culto, para assistir o jogo, não tem problema não, irmão, estou falando disso não. Olha só aqui, o que eu quero dizer é o seguinte: você vê lá multidões, irmão, dizendo, vai, é gol, torcendo, empolgados, gasta dinheiro, vai lá, investe, compra camisa, e faz aquele pampeiro, briga com a família, briga com os amigos, é assim ou não é? Torcendo, e aí o time vai lá e faz gol, e o dinheiro cai lá na conta do jogador, de quem participa, de quem trabalha lá, e você, torcedor. É uma reflexão, irmãos. E você, torcedor? Pergunta para ele aí do seu lado, e fala, e você, torcedor? Qual que é a sua participação? Pastor, mas é um hobby, tudo bem. O problema não é o futebol. Diga assim, o problema não é o futebol. O problema é quando a gente tem essa mesma postura na igreja. Torcedores de Jesus, que veste a camisa da igreja, que veste a camisa, que torce para que Jesus dê certo, para que a igreja dê certo, torce pelo pastor, torce pela Bíblia, torce pela propagação do Evangelho. Ah, pastor, mas não pode torcer? Pode, irmão, mas Jesus não chamou ninguém para torcer por ele. Jesus chamou nós para fazer parte do time que pratica, que está no meio da guerra. Nós temos um monte de torcedor do Evangelho, João. Aí eu lembrei até daquela historinha do omelete e bacon. Quem já comeu um omeletinho de bacon aí? É bom, né? O João gosta de ovo, esse João. Parece que é esse teiu. Ele gosta, menino. E aí foram fazer um omelete, precisava de umas contribuições, né? Aí a galinha foi lá e falou, não, eu dou ovo. Mas precisava do bacon. Aí o porquinho estava lá, falou, rodei. A igreja não é diferente, irmão. Tem gente que participa. Participa é dar o ovo. A galinha deu o ovo e ó, para fazer o omelete. Agora o porquinho teve que teve que se comprometer. O Evangelho, irmão, quem participa só, torce pelo Evangelho, torce para Jesus. Deus não te chamou para torcer, irmão, Deus te chamou para comprometer. Ele falou, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Ele está dizendo que aqueles que querem ser discípulo, ele precisa se comprometer, ele precisa estar no meio, irmão, ele precisa ir para a batalha, ele precisa guerrear, ele precisa fazer alguma coisa que torna ele cristão. Não é vestir a camisa de uma igreja presbiteriana renovada e torcer para a igreja dar certo, torcer para a palavra ser boa, torcer para aquele irmão ir lá na frente. Isso aí não é intercessão não, irmão. O que foi que vocês... Fala para o torcedor, fala, torcedor, você tem que jogar no time de Jesus. Na arquibancada, irmão, não vai entrar. Deus está chamando a igreja dele para comprometer. O texto aqui, ele está dizendo isso, irmão, que os que são filhos de Deus, ele se compromete com o Espírito. Ele não está comprometido com a carne.
O texto está dizendo, irmão, que quem está comprometido com a carne é aquele que ele anula o que o Espírito Santo está falando, ele não se esforça pelo aquilo que o Espírito Santo está falando, ele vive uma vida de qualquer jeito. A palavra de Deus diz o seguinte, irmãos, que aquele que lança a mão no arado, termina para mim, aquele que lança a mão no arado, e olha, não é que volta não, não é que volta não, irmão, está dizendo que aquele que lança a mão no arado e olha para trás não é digno. Tem gente, irmão, que abandonou o quê? Para servir a Deus. O domingo em outro lugar às vezes. O evangelho é um lugar de renúncia, irmão. E eu queria fazer uma reflexão aqui nesse momento, o que você tem renunciado por esse evangelho? O que você renuncia, não é o que você luta. Porque lutar, todos nós vamos lutar. Tem áreas na sua vida aí que é difícil mesmo. Pedro tinha uma dificuldade imensa, João tinha uma dificuldade imensa. Você olha para Davi, tinha dificuldade, José tinha dificuldade, todos eles tinham, eu também tenho, você também tem. Nós estamos falando, irmão, de uma prática, e isso pesa na balança, Quando eu perguntei para você o que tem ocupado seus pensamentos, se tivesse uma balança aí para você colocar, de que lado que está mais pesado? Porque nós não estamos falando de extremismo nenhum aqui, não estou falando de extremismo nenhum, de religiosidade nenhuma aqui, estou falando o seguinte, é só colocar na balança, irmão. O que pesa mais para homens mortais como nós, que peca, que erra, que passa a semana toda andando por essa cidade, trabalhando, estudando, eu quero saber o que está pesando na sua vida mais aí, os pensamentos segundo o Espírito, ou os pensamentos segundo a carne, aí você vai ter um parâmetro de como é que está a sua vida com Deus. Os nossos resultados, irmãos, eles dependem do que passa pela nossa mente, pelo aquilo que nós alimentamos. Em muitos lugares, esse tipo de mensagem não é pregado mais. Porque a gente sai do culto triste, com nós mesmos. Aí é um culto que Jesus veio, que o Espírito Santo veio, que confrontou, irmão, que nos leva a se incomodar com a mensagem. O texto está dizendo, 2 Timóteo capítulo 3, coloca aqui para mim. 2 Timóteo capítulo 3, verso de número 1, rapidinho. Olha a igreja aqui, ó. Lê comigo aqui, irmão. Saiba que nos últimos dias sobrevirão tempos. Vocês acham então que nós estamos nesses dias ou não? Dá uma olhada no mundo aí, irmão. Dá uma olhadinha. Ele está dizendo que já estava escrito aqui, mas já falou para Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Tem uma tradução aí que está terríveis. Isso porque os homens serão amantes de si mesmo. Vai amar a si mesmo que qualquer coisa. Aqui não tem ninguém assim. Que ama mais a si mesmo do que qualquer outra coisa. O meu bem é o que faz bem para mim. Está cheio de gente na internet falando assim, pense primeiro em você, cuide primeiro de você, sabe? O texto está dizendo que amantes de si mesmo, esse seria apegado o quê? Sorrisal na mão, atravessando um rio, chega sequinho do outro lado, Valentim. Apegado ao dinheiro, irmão, só pensa em dinheiro, arrogantes, são orgulhosos, são blasfemos, desobedientes aos pais, são ingratos, ímpios, insensíveis. Você tem uma geração mais insensível que essa? O cara está morrendo aqui, você está... Eu não sei se é porque eu lembro de um tempo que... Estou ficando velho, Valentim. Eu lembro de um tempo que morreu
Uma pessoa em 3 bairros de lá, o povo chorava aqui, que era vizinho, conhecida, compadre, comadre, chorava, ficava triste. Hoje morre um parente, morre um amigo, irmão. A gente, nossa. Não posso estar aqui, irmão. Não chora mais, irmão. Uma geração que está assim, ó, insensível. O apóstolo Paulo chegou a falar que essa geração seria o quê? Irreconciliável. Porque são caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, impetuosos, soberbos. E ele está dizendo, olha a balança, mais amantes dos prazeres do que amante de Deus. Embora, olha só, tem até uma aparência de ser crente, embora tenha até aparência de piedade. Piedade é exercício da fé, que significa exercitar o que você acredita. Ele fala assim, ó, embora eles até parecem que exercitam a fé, mas negam o seu poder. E ele está falando, Timóteo, ó, afasta desses também. O que nós precisamos fazer, irmão, meus irmãos, igreja do Senhor, é nos encontrar onde é que nós estamos em tudo isso que está acontecendo. Todas as vezes que a palavra de Deus, ela é ministrada diante de nós, é necessário que o nosso coração se encha de temor. Que no mínimo o nosso coração se estremeça diante desse Deus. E a gente começa a pensar e não se acusar. Lembra que o primeiro texto que eu li está dizendo que não tem condenação para você? Não tem, irmão. Não há condenação, há acusação. Enquanto eu prego aqui, tem 2 coisas acontecendo. Ou o Espírito Santo está te convencendo, está dizendo assim para você, ó, realmente, você não se enquadra. Mas eu estou aqui para te ajudar. Você vai conseguir. Essa é a voz do Espírito Santo. Se você ouvir uma voz parecida com essa, dizendo assim, ó, você não se enquadra, você não é crente, você vai para o inferno. Essa voz aí é a do diabo do seu ouvido. Se você ouvir uma acusação aí no seu ouvido, irmão, quem está falando com você não é o Espírito Santo, não. Porque o Espírito Santo diz isso. Eu já estava com medo desse tapete aí. Pode tirar. Se o Espírito Santo te convence, irmão, ele te consola. Olha aqui para mim, irmão, Joãozinho. Deixa o Joãozinho quieto. Ele estava me ajudando e já me atrapalhou, né? Que vocês me atrapalhou, né? Que vocês se correndo para ele. Se o Espírito Santo de Deus, irmão, que falou no seu coração, você está convencido do seu estado, mas você está quebrantado, com sede, vontade de ter uma vida mais transformada, de ter uma vida mais piedosa, de ter uma vida mais dedicada, de ter uma vida mais santa. Se você entristecer o semblante com essa mensagem, eu não dou conta. Cuidado com isso aí, porque isso aí é algo diabólico na sua cabeça. Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Entenda uma coisa, irmão, mesmo com todos os teus pecados e dificuldades, Jesus está dizendo assim, não há condenação. O caminho está livre para você ir até o Pai. Não é que não há condenação, que você não corre o risco de viver uma vida bagunçada e não ir para o inferno, não, ó. Ele está dizendo o seguinte, ó, quando não há condenação, significa que Deus pode te receber. Que Deus recebe a sua oração, que Deus te recebe na presença dEle, através de Jesus Cristo. Tira a acusação da sua mente, porque não há condenação. Diga, não há, bata no peito, não há condenação para mim. Diga, hoje há oportunidade de eu me comprometer com Deus, de eu me parecer cristão, e ser cristão, e ter uma vida piedosa, e ter uma vida de batalha. Não é torcendo, irmão, na arquibancada, sabe? Observadores do Evangelho. Quantas pessoas estão aí, irmão? Até na hora de louvar, está assistindo o show evangélico. É show gospel, é o cantor gospel, gostando daquele cantor. Que cantor, irmão? Que cantor? Que show o quê? Que banda o quê? Que pastor o quê, meu irmão? É a palavra de Deus.
É a Bíblia aberta, irmão, diante dos nossos olhos, são as nossas orações, é aquilo que faz a diferença, é a prática. Você tem que jogar no time de Jesus. Ele não vai conhecer os torcedores, irmão, ele não vai. Você vai falar, eu torcia para o time. Ele falou, não, apartava de mim, não te conheço, eu conheço quem jogou. É assim lá no futebol, ninguém conhece o torcedor e ele está lá, O Ronaldo, eu sou da época que eu acompanhava futebol do Ronaldo. Tá, ó. Já morreu não, ainda não. Só faz tempo. Última Copa que eu acompanhei assim. Ele não conhece. Torci, chorei, me derramei. Tem gente que chora aqui, irmão. Ai, a igreja, Senhor. Mas na prática não tem, irmão. Semanalmente, tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com oração. Meu irmão, eu estou dando uma palavra aqui para você abrir a sua mente. Pesa na balança os seus pensamentos, você vai ver com quem que você está envolvido. Aí fica depois frustrado, eu passei tanto tempo na igreja, não fui abençoado, as coisas não mudam, continua do mesmo jeito, minha vida financeira está fracassada, meu casamento, meus filhos, e começa a olhar só para os problemas, irmão. Os problemas já teriam corrido de você se você tivesse tendo um relacionamento mais comprometido com aquilo que Deus quer. Vamos ler uns textos aqui, vamos orar, terminar? Abra sua Bíblia aí comigo. Tiago, capítulo 1, verso 22. Olha o texto, que chique. É Bíblia aqui, irmão, ó. Sejam, eu vou ler isso aqui não. Sejam, é praticante, não é nem leitor. Não é nem observador, que está falando praticante da palavra, não apenas enganando a vocês mesmos. Está escrito aqui, não fui eu que falei, irmão. Que tem gente que só é do time, só torce para o time. Não é cristão, é nada, não está vivendo a prática. Eu não estou falando de perfeição, eu estou falando de exercício. É a prática da palavra, aquilo que você pode pôr em prática, que você já alcançou em Deus. Eu não estou te cobrando aquilo que você ainda não alcançou. Eu não estou exigindo que você seja um grande pregador da palavra. Deus não está exigindo isso de você. Deus está exigindo aquilo que você já alcançou. Porque você vai ser cobrado daquilo que Deus já te deu. Deus não vai cobrar ninguém por aquilo que Ele não deu. Porque quem distribui os dons é Ele. Quem distribui o chamado é Ele. O que você já tem aí nas suas mãos que Deus te deu, é isso que Ele vai cobrar. Pastor, mas o que eu tenho? Irmão, você não tem noção do que Deus vai cobrar. A palavra de Deus diz que Ele vai cobrar cada centavo, vamos dizer assim, para você entender. Cada centavo do que Ele te forneceu de saúde, Ele vai cobrar. Ele te deu saúde, tem gente que não tem saúde. Está vendo as duas perninhas que você tem? Deus vai cobrar no dia do juízo. Pô, eu te dei duas pernas. Tem gente que não tem. Ele não vai cobrar do que Ele não deu. Ele vai cobrar aquilo que Ele te deu. Todo o recurso financeiro, sabe, tudo aquilo que Deus colocou na sua vida, tudo vai ser cobrado de você. Mas Ele nunca vai te cobrar por aquilo que Ele não te deu. É por isso que os homens serão indesculpáveis na presença dEle. Porque você vai ter que prestar conta de tudo que veio ao teu alcance para poder fazer a obra de Deus. Vamos lá? Segundo texto aqui. Gálatas, capítulo 5, verso 13. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Não foi isso que nós lemos? Então diga assim, eu sou livre. Aí ele fala assim, irmãos, vocês foram chamados para... Deixa eu contar um negócio para vocês aqui. Jesus não foi lá e pegou você lá dentro da gaiola, com a mão e soltou não, viu? Jesus, Ele abriu a gaiola, falou, você não está mais preso, você não está mais condenado.
E virou as costas. Se você quiser, você sai daí. Tem gente que a gaiola já está aberta, ó, mas ele não consegue viver longe da cadeia. Não consegue viver longe da prisão. O texto está dizendo que vocês foram chamados para ser livre. Agora sai se quiser. Você é livre se você quiser. Se você quiser continuar na escravidão, você continua. Aí ele fala, contudo, não usem da liberdade para dar ocasião à carne. Já é tão bom, a presbiteriana é uma igreja tão fácil de servir a Deus, né? Será que está servindo a Deus? Com a liberdade que você tem? Porque tem gente que usa a liberdade para dar ocasião à carne. Mas sirvam uns aos outros por meio do... A liberdade, irmão, é para nos dar essa acessibilidade, a gente poder servir os outros. Vamos lá rapidinho. Mateus capítulo 28, verso 19. Aleluia. Quem está falando isso aqui? Jesus. Portanto, vão. Vem para a igreja. Vem para a igreja. É isso que ele está falando? Vão, irmão. Vão e façam discípulo seu. Discípulo dele, irmão. Vão e façam discípulo de todas as nações. Fazendo o quê? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os. Fazer discípulo é ensinar a obedecer a tudo, não é algumas coisas, a tudo que eu ordenei a vocês. É por isso que alguém fala assim, pastor, nós temos que pregar o que a gente vive. Não, você tem que pregar a Bíblia inteira. Você nunca vai viver tudo na Bíblia. Você não pode escolher pregar só aquilo que você vive, você tem que pregar tudo. A Bíblia diz para você ensinar tudo. Ensine tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês. O texto está dizendo que Deus vai estar no meio quando a gente estiver fazendo discípulo, irmão. Deus vai estar com você quando você estiver indo, fazendo as coisas acontecer. Não é torcendo para o time, irmão, é indo, é fazendo discípulo, ensinando aquilo que você já sabe, irmão, já sabe. Tem gente que tem medo de pregar o evangelho para alguém, ir lá e falar alguma coisa para alguém, e falar assim, mas quem é você para estar falando isso aí? Irmão, você nunca vai estar pronto, perfeito, para pregar o evangelho, não. Você tem que testemunhar, obviamente, daquilo que Deus fez na sua vida, mas você não pode viver de seu testemunho, não. Se você está achando que vai ganhar as pessoas pelo aquilo que você vive, você está perdido. Nós pregamos o evangelho todo do Senhor Jesus Cristo. Tem um monte de área que eu não me enquadro, tem um monte de área que você não se enquadra, mas quem salva é quem? Fala para alguém que está perto de você, você precisa fazer discípulo, não é seus discípulos. Fala assim, não é seus discípulos. Nessa geração tem discípulo de fulano, ovelha de ciclano. Aqui não tem ovelha minha não, irmão. As ovelhas são tudo de Jesus. Sou sua ovelha. Estou fora. Pastor tem a ver com pastor, não é com ovelha. Amém ou não amém? O que adianta? Vem, ovelhinha, vem. Você não tem pasto? Como é que ela vai se alimentar? Pastor é uma palavra que vem de pasto, não é de ovelha. O bom pastor Jesus, ele conduz as suas ovelhas ao pasto. Pasto da palavra, o pasto do alimento. A relação do pastor com a igreja é pasto, irmão. É Bíblia, é palavra, é ensinamento, é conselho, é curar através da palavra. Tem muito mais relação com o pasto do que com a ovelha. Então você não é meu discípulo, você é discípulo de Jesus, você é discípulo da palavra, você é discípulo do Senhor. E você precisa fazer discípulo do Senhor através da palavra. As pessoas não têm que ficar olhando para você. Um dia, o apóstolo Paulo falou uma coisa que muita gente interpreta errado. Ele falou assim, sede meus imitadores. Mas ele está falando como? Eu sou de Cristo.
O que ele quis dizer? Não, vocês não precisam me imitar, imita Cristo. Porque esse estava querendo escolher quem que era que eles queriam ouvir. Irmão, você acha que aqui não tem? Ih, se for fulano que vai pregar, não gosto. Eu vou falar aqui. Quando é fulano, eu não gosto. Satanás. Você não quer a palavra, não. Você é adorador de homem. Pastor, mas eu gosto da sua mensagem. Irmão, você tem que gostar da mensagem de Deus, irmão. Deus fala até através de uma criança. Cuidado com isso aí, viu? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Você tem que cultuar a palavra de Deus. Não é o homem, não. A gente admira as pessoas da maneira que ensina, da maneira que conduz, beleza. Mas cuidado para você não rejeitar o que Deus está falando, porque você não gosta do irmão. Não gosta. O diabo também não gosta. Todo mundo aqui, irmão, que senta aqui e ouve a palavra, tem a capacidade, irmão, do Espírito Santo de ministrar uma palavra, de dar um versículo. A Bíblia diz que toda igreja tem um salmo, tem um louvor, tem uma palavra. Irmão, quem conduz é o Espírito Santo de Deus. Fala para alguém que está do seu lado, assim, ó, para de gostar de pregador. Você tem que gostar da palavra. Tomem essa aí, tomem essa. Vamos lá, para finalizar aqui. Vocês não ficam com raiva depois não, meu, comigo não. Senão também não vai para o céu. Para finalizar aqui, Colossenses capítulo 3, verso 23 e 24. Colossenses capítulo 3, verso 23 e 24. E tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o pastor. Não? Não é para mim. Ó, tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o... Fala mais forte, para o... E não para os homens, sabendo que receberão do Senhor o elogio. Aleluia. Do Senhor o galardão, do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, Senhor, que vocês estão servindo. Não tem nada a ver com isso, irmão. Nós precisamos gerar vidas através da palavra. Por que eu estou trazendo essa mensagem aqui? É muito simples, irmão. Concluindo aqui, ó, não há condenação para você, porque o preço já foi pago. Então faz assim, ó, primeira coisa, não há condenação, faz assim, para mim acabar, senão não acaba. Não há condenação. Não há, irmão. Sou livre. Para fazer o quê? Discípulos. Faça discípulos. Discípulo de quem? Do Senhor. Tudo que fizer, faça de todo o coração, como para o Senhor. O que aconteceu aqui nessa palavra que nós trouxemos aqui, irmão? Tira o espírito acusador da sua mente. Eu vou explicar para a gente orar. Tira o espírito acusador da sua mente. O espírito acusador, ele coloca você numa condição de indignidade de servir a Deus, de pregar a palavra, de louvar a Deus. Ele coloca você nessa condição mental. Você não é digno, você não pode, você não é crente, você vai para o inferno. Essa aí é a acusação de Satanás. A não condenação que o Espírito Santo está dizendo ali, ele não está dizendo que você não vai reconhecer que você está falho, que você precisa mudar, mas o Espírito Santo, ele além de mostrar para você o teu pecado, ele te convence dele, mas ele te incomoda e coloca uma tristeza profunda no seu coração. Então eu vou falar sobre duas tristezas aqui. Existe a tristeza segundo Deus, existe a tristeza segundo o mundo. Está na Bíblia. A tristeza segundo o mundo, ela gera morte, irmão. A tristeza segundo o mundo é quando você ouve uma palavra dessa, você entristece, você fala, não, eu queria tanto pecar,
Eu queria tanto ir para o mundo, eu queria tanto ir voltar lá para aquelas práticas antigas, eu gostava tanto das coisas do mundo. Essa é a tristeza que vai levar a pessoa para o inferno. É a tristeza do mundo. É como se ela estivesse segurando um arado e olhando para trás, mas não tira o mundo de mim não. Agora a tristeza segundo Deus, ela gera uma tristeza quando você ouve essa palavra aqui, mas ela gera arrependimento. A tristeza segundo Deus, ela é uma tristeza boa, porque você ouve uma palavra dessa, você se sente confrontado, mas se sente amado. Você fala, como Deus me ama para me dar uma palavra dessa aqui. Como Deus me ama, eu podia estar num lugar sendo enganado. Eu podia estar numa outra igreja, num outro lugar, sendo manipulado. Eu podia estar num outro lugar aí ouvindo uma palavra que massageia meu ego, que levanta minha autoestima. Mas você está diante da palavra de Deus, dizendo: convertei-vos, arrependei-vos. Ainda é tempo, irmão, para se voltar para o Senhor. Todos nós vamos ser cobrados, irmão, mas não daquilo que nós não recebemos. Deus, Ele vai cobrar cada um de nós pelo aquilo que recebemos. Eu queria que você curvasse só a sua cabeça, não precisa levantar não, vamos orar? Nós tiramos essa noite sobre você um fardo pesado da condenação. Não tem condenação, Deus não está contra você. Deus está contra o pecado. Deus, nesse momento, irmão, Ele está te dando uma oportunidade de abandonar aquilo que não presta na sua vida. Talvez você não vai conseguir abandonar essa semana. Talvez você não vai conseguir abandonar esse ano, porque muitos anos você vem lutando, muito tempo você tem pelejado e tem sofrido, e tem buscado a Deus. Mas eu não estou falando de quem tem lutado, irmão. Eu estou falando essa noite para alguém que não está nem lutando, que está vivendo uma vida de qualquer jeito e nem ora mais, nem pede a Deus mais para livrar desse pecado, para livrar dessa situação, nem ora mais. Ele já acostumou. Ele está vivendo de qualquer jeito mesmo, sem temor nenhum, sem oração, sem clamor. Não, irmãos, nós somos pecadores, mas não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Há uma porta de oportunidade, de arrependimento, de busca, sabe, de quebrantamento. Nenhum daqueles que vier até o Senhor Ele vai lançar fora. Chegou o tempo de você se dedicar um pouquinho mais. Você não tem que fazer parte da torcida de Jesus, você tem que fazer da parte do time que trabalha para Deus, irmão, se compromete, que contribui, sabe, com o seu serviço, com a sua oração, que contribui financeiramente, sabe, que lê a palavra, que envia um versículo para alguém, que convida alguém para vir ouvir a palavra de Deus, sabe, que é ativo no reino, sabe, que procura as coisas do alto mais do que as coisas desse mundo, que os seus pensamentos estão mais voltados para a palavra de Deus do que para as coisas dessa vida da carne. Irmão, renuncia o que preciso for. Se precisar renunciar, rede social, renuncia. Se precisar renunciar uma amizade, renuncia. Se precisar renunciar a um determinado ambiente, renuncia. É uma prática, sabe, eu não sei o que é, mas o Espírito Santo de Deus, irmão, vai mostrar para você hoje aqui. Pastor, é difícil. Nunca foi fácil. Mas a melhor coisa para abandonar uma coisa errada, irmão, não é abandonar só uma coisa errada, mas é trocar por uma coisa certa. Talvez você não está conseguindo abandonar uma coisa errada. Troque por alguma coisa que glorifica a Deus. Substitua aquilo por algo que glorifica a Deus. Eu queria que você que entende que não quer ser a pessoa que dá o ovo, mas você quer ser o bacon, você quer ser aquele que se compromete com o reino, você quer ser aquele que não participa e vai embora e vai viver sua vida, como a galinha fez lá no exemplo do omelete. Ela deu o ovo e foi embora, mas aquele porquinho foi sacrificado, irmão, para que aquele omelete fosse feito. O que eu quero dizer, irmão, é que a obra de Deus, ela precisa de pessoas que se sacrificam, que se comprometem,
que estão dispostas a dar tudo pelo reino do Senhor, por Jesus Cristo, pela palavra, pela família, pelos seus familiares, pelos seus amigos. Jesus quer contar com você. Eu queria que você que quer muito isso, coloque a sua mão no seu coração e comece a dizer: Senhor, eu quero lançar a mão no arado, eu quero trabalhar para o Senhor, eu quero que o Senhor me use no trabalho, eu quero que o Senhor me use na faculdade, não como religioso, mas como alguém que carrega a luz, como alguém que eu consigo ser eu mesmo, mas eu sendo eu, o Senhor em mim, eu consigo fazer a tua obra, as pessoas conseguem se converter, as pessoas são quebrantadas pela palavra, sabe? Se você fala assim: Deus, eu tenho dificuldade de contribuir financeiramente, irmão, peça a Deus nesse momento: Deus, coloque isso no meu coração, me prospera, sabe? Deus, me enriquece para que eu possa ser uma bênção na tua casa. Deus tem isso para você, meu irmão, sabe? Abraça nesse momento essa oportunidade, sabe? Talvez você tenha um sonho de ser um pregador da palavra, diga: Deus, eu ainda sonho em ser um pregador da palavra, ainda que esse sonho tenha esfriado, ainda que isso tenha morrido dentro de você, se você tem entendimento do chamado de Deus na sua vida, que você foi chamado para ser um pastor, que você foi chamado para ser um evangelista, sabe? Não deixa essa chama apagar, porque você está olhando para os lados. Não, meu irmão, aquele que prometeu é fiel, e se alguém perguntar quem é o teu Deus, sabe, diga como Moisés, sabe, que quando o povo perguntou quem está falando, ele falou: o eu sou disse que está falando, é o grande, é o poderoso, é o soberano. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu abençoo cada uma dessas vidas aqui essa noite. O Senhor conhece cada coração, e que essa palavra, Pai, ela possa enraizar no nosso coração, e ela possa dar frutos, e frutos que permaneçam. Pai, no nome de Jesus, que cada um desses que receber essa palavra, sentindo o amor do Senhor, sentindo o alimento que vem do céu, tendo convicção que essa palavra não é uma palavra de homem, que essa palavra não é uma palavra da terra, mas é um alimento espiritual, que nos dá convicção, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Jesus Cristo que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, será angústia ou perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito: por ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido, meus irmãos, de que nem a morte, que nem a vida, que nem anjos e nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus pela palavra. Deus é maravilhoso, aleluia, glória a Deus.